Vamos lá, atividade aí, pessoal. Topologia bem simples para a gente implementar, né? Se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho o servidor desse lado. Aqui eu tenho um switch muito mal desenhado, né? E o cliente. Aqui o servidor ele tem acesso à nuvem, à internet. Então qual a função desse servidor? Compartilhar a internet que ele recebe aqui para a rede interna, tá? E obviamente fazer tudo isso que a gente determinou. Então, ó, Debian SRV, configurar DHCP, DNS, SSH e o NAT, que eu já coloquei até o comando aqui para vocês, ó. E o cliente é bem simplesinho. Deixa eu apagar isso aqui. Bem simplesinho aqui, um Debian CLI inicialmente e depois você instala a GNOME, ok? Eu vou ter que usar, eu tenho até um modelo com a interface gráfica, mas eu vou usar a CLI para poder instalar o GNOME. Então vou lá, vou clonar. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Sempre marquem esse reinicialize o endereço MAC, para ele mudar o endereço MAC da máquina virtual em cada clonagem, tá? Então vou botar aqui, ó. Primeiro, Debian SRV que está lá. Vou botar em minúsculo. Clone linkado. Está clonado. Vou jogar aqui para fora e clonar. Debian -cli. Próximo, clone linkado. Ok. Então clonei os dois aqui. Já vou mandar iniciar para poder executar tudo isso daqui. Primeira coisa, pessoal, de qualquer topologia que eu passe, qualquer exercício que eu passe, qualquer prova que eu passe, IP e nome do computador, tá? Então, antes de eu configurar DHCP, DNS, SSH e NAT, eu preciso saber se os IPs estão todos configurados e principalmente se está tudo se comunicando. No nosso caso aqui do cliente, como ele vai ter um IP por DHCP, é necessário que eu faça primeiro o DHCP. Entendeu? Mas aí eu preciso determinar IP e nome do cliente, do servidor que é IP fixo. Ok? Então, deixa eu tirar aqui o disco de instalação. Cadê o cliente? Está aqui. Beleza, então servidor de um lado, cliente de outro. Vamos lá, primeira coisa, IP e nome. Senha a gente já sabe. Vamos lá. Editando aqui eu estava falando, Gabriel, hostname, tá vendo? Primeira coisa, eu edito esse cara. O meu já tem uma configuração, um vestígio ali do clone. Vou colocar o hostname que eu quero. Beleza. Segunda coisa, dou o comando hostname com Debian-srv, que é o que eu quero, não posso errar aqui. Dou um exit, ele já trocou para mim ali, ó, tá? Segunda coisa, o IP. Então, editor, /etc, /network, /interfaces. Antes de eu entrar nesse arquivo, eu posso dar um IP address, por exemplo, para ver quais são as placas que existem. E não sei se vocês lembram aqui na topologia, ó, esse carinha aqui, esse cara aqui, ó, ele tem duas placas de rede, tá? Ou seja, eu não adicionei ainda a segunda placa de rede. O que eu vou ter que fazer? Vou desligar ele e aqui dentro do VirtualBox, opa, cadê? Gente. Deixa eu ver de novo aqui. Eu apertei alguma coisa aqui. Cadê minha máquina? Cadê, gente? Debian CLI. O que foi? Ah, não, depois eu corto essa parte, tá de boa.
Você não é produtor, pô? Ô, cara, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Cadê a barrinha aqui, gente? Legal, hein? Quem sabe faz a Ô, meu! Foi só gravar, não aconteceu isso, não sabia. Cara, você viu que escondeu ali na hora que eu abri? Ctrl D, Ctrl D. É. Aí. Ah. Foi, beleza. Aqui, ó, no Debian SRV, configurações. Aí eu venho aqui na rede. A primeira, vou botar como rede interna, tá? Cabo conectado. Na segunda, eu vou colocar como modo bridge da minha rede sem fio. Beleza? Então, cabo conectado também, ok. Já configurando aqui também o cliente, ele vai estar na mesma rede interna que eu coloquei. Rede interna, vou deixar internet e vou marcar aqui cabo conectado, tá? O meu estava desconectado, vocês viram ali, o cabo estava desconectado. Então, primeira coisa, verifica o cabo. Lembrando do modelo OSI, a primeira coisa que eu verifico é a camada física. Cabo conectado, cabo crimpado, ok? Sem problema. Tá? Então, voltando aqui, ó, no SRV eu já configurei o hostname e agora eu vou lá, vou repetir o comando IP address que vocês vão ver. Aqui, ó, IP address. Agora eu tenho a ENP0S3, que é essa daqui, e 0S8, que é de baixo. Tá? Aliás, a 0S3 já está com IP 0100. Deve ser uma configuração de um vestígio do clone lá. Então, vou colocar o IP que eu defini aqui na nossa atividade. Ó. Qual é o IP? 10254. Então, ó, a S3, que é aquela que está com rede interna, eu vou colocar 10254. Beleza. A S8, vou copiar e colar aqui o 3, ó, troco para 8. Ela vai ser cliente, ela vai receber internet da nossa rede aqui, local. Então eu vou colocá-la como DHCP. Tá? Beleza, definido. Vou dar um invoke networking restart. E IP address para conferir. Toda a configuração que eu faço eu tenho que conferir. Tá? Vou dando uma olhada aqui, ó. Na S3 tá o 10254. Existe um bugzinho no Debian que ele mantém o IP anterior, tá vendo? Então tem o 10254 e repara que a S8 pegou o IP 20129. Então ela pegou o IP. Isso quer dizer que eu já estou conectado na internet. Se eu der um ping aqui, ó, para um site qualquer, já está funcionando. Entende? Então qualquer serviço que eu vou instalar vai ser depois da minha comunicação dentro da rede, ok? Beleza. Então vamos, só para consertar, eu poderia aquele P0100 que estava antes e o 10254, eu poderia, por exemplo, reiniciar a máquina, tá? Reiniciar a máquina, ele sai essas configurações, ou manualmente zerar os IPs e dar o invoke de novo e tal, mas depois, como eu vou reiniciar, isso vai sair. Não me preocupo muito não. Então vamos lá, primeira coisa, para o cliente pegar DHCP, eu já vou configurar o DHCP aqui no servidor. Tá? Então vamos aqui no servidor configurar esse DHCP. Primeira coisa, apt-get install isc-dhcp-server. Tá? Não tem por quê? Porque eu não adicionei o CD-ROM ADD. Eu não adicionei o segundo DVD. Esse pacote está no segundo DVD. Então, vou lá, pego o DVD 2 do Debian, que a gente já tem aqui. Enter. Beleza, vou tentar agora adicionar. Eu posso dar, é comum o pessoal usar o apt-get update
para ele reler essas configurações. E agora eu posso instalar. Já está instalando aqui para mim. Ele vai dar erro porque não existe configuração inicialmente. E eu faço as configurações que eu preciso. Show! Primeira coisa, editar o default ISC DHCP Server. A gente só vai trabalhar com IPv4. A interface que vai distribuir é a S3. Então eu desabilitei o V6, comentei ali. E a segunda coisa é editar o arquivo principal do DHCPD, do DHCP, que é o dhcpd.conf. Tá? Vamos usar aqui essa maior com as opções que eu pedi aqui, ó. Então, olha lá, ó. 100 IPs, eu quero que você distribua 100 IPs. Este servidor deve ser o DNS da rede, então lembrando, esse servidor tem o IP 254. Então o DNS dele, o IP 10254. Sufixo de DNS, o stti.com, tá? Então vamos lá. Minha rede, vou distribuir para a rede 92.168.10.0. A máscara é /24. Eu pedi para vocês distribuírem 100 IPs, não foi? Então é o 92.168.10.100. Eu escolhi ser o 100 de início até o 199. Podia ser do 1 ao 99, do 1 ao 100, por exemplo. Aqui eu estou distribuindo 100 endereços, do 100 ao 199, tá? Ao contrário do que vocês acham que é do 100 ao 200. 100 ao 200 são 101 IPs. Mas sim, não faz diferença não. O importante é saber configurar o range ali. Aqui, ó, DNS. Quem é o DNS da minha rede? Este próprio servidor. E o sufixo de DNS, o stti.com, tá? Meu roteador vai ser também esse cara aqui. Broadcast eu posso ignorar, mas eu poderia preencher aqui, ó, broadcast dessa rede final 255. E o tempo de renovação, o tempo máximo, o tempo default, eu posso ignorar, vou tirar eles aqui. Acabei. O que eu faço? Invoque ISC restart. Vamos ver se vai dar erro. Não deu erro. Vou dar um status aqui. Então a primeira coisa que eu faço, está rodando. O que eu vou fazer? Vou configurar o cliente, que eu ainda não configurei ele, com hostname. Hostname é um Debian-CLI. Preciso, tá? Só que eu fiz primeiro o comando, tá? E a ordem não faz muita diferença. Então eu vou lá no hostname, Debian-CLI, ok? Se botar o nome do editor e outro nome diferente ali. Ele vai prevalecer o do arquivo, tá? Então vamos lá, editor /etc /network /interfaces. Já tinha essa configuração aqui. Como eu não quero implementar o IP estático, eu boto a interface como DHCP, tá? Vou reiniciar a rede, restart. Reiniciou, vai lá. Beleza, vou dar um IP address para ver se pegou IP. Reiniciei, mas eu não verifiquei ainda. Vamos lá. Pegou o IP 10.100, ó. É o primeiro que eu estou distribuindo lá, tá? /24. Beleza, então meu DHCP está funcionando. Meu cliente já está com conectividade. Eu não fiz o NAT, ele não vai ter acesso à internet ainda. E eu já vou aproveitar aqui para deixar ele instalando o GNOME. Get install GNOME. Então, deixa eu botar aqui o CD. E enquanto eu vou fazendo as coisas lá, eu já deixo aqui instalando. Deixa aí. Beleza. Segunda coisa, o que a gente vai fazer? DNS. Então, criar um domínio aqui. Meu DHCP está finalizado. Eu instalo o DNS. Como é que é, Bruno? Como é que eu instalo o DNS? Bem de 9, né?
Show de bola. Vamos lá. DVD1 que ele está me pedindo. Coloquei aqui o DVD1. Pum. Está instalado. Cara, as coisas são bem... Ele me pede também o DVD2, ó. Vou botar aqui o DVD2. As coisas são rápidas de serem feitas, pessoal, mas vocês precisam saber exatamente o passo a passo, tá? Elas são rápidas de serem feitas. Então vamos lá, instalei o bind, vou lá na pasta do bind, vou editar no named.conf.default uma nova zona. Então copio aqui, ó, e colo. A nova zona que eu pedi, ostti.com, tipo master. E eu vou criar um arquivo ostti.com, db.ostti.com. Vou copiar o db, pode ser o empty. O empty para o db.ostti.com. Beleza. E aí vou editar esse arquivo. Poderia usar o substituir, que alguns sabem aí, mas posso fazer manualmente. Tá? Onde é localhost, eu jogo para o meu domínio, ostti.com. E aqui também, servidor principal vai responder pelo ostti.com. O problema é que eu não sei ainda quem é o servidor principal. Então eu tenho que colocar o endereço dele. Ó. Eu repito basicamente a linha de cima com o IP do meu servidor principal. Depois eu coloco o nome dele. Debian-srv in A9268-10254. Então, basicamente, essa é a configuração inicial da zona. Aqui, eu peço para você criar um registro cname chamado servidor, apontando para o Debian-srv. Então, um apelido chamado servidor. Inclusive, ali eu coloco o domínio todo, né? Uma atenção aqui, ó. Se eu, só para ficar bonitinho aqui, eu vou dar mais espaço, tá? Só dar mais tab aqui para ficar alinhado. Eu coloquei lá servidor.ostti.com. Se eu digitar o nome inteiro, eu tenho que botar o ponto no final, tá? Então eu vou botar aqui, ó, in cname para debian-srv.ostti.com. Só para vocês verem a diferença. Quando eu digito tudo, sou obrigado a colocar aquele ponto no final. Vai funcionar direitinho. Vou dar um invoke bind restart. Lembrando, já declarei a zona, já configurei o arquivo de zona e vou reiniciar o bind. Usando o tail-30 lá no var log syslog, ele está carregando aqui, ó, o ostti.com lá em cima. ostti.com carregado com sucesso. Então eu posso dar, por exemplo, deixa eu instalar o DNS Utils, né? Só para ficar registrado também. DNS-Utils. Como é que é? Vai, né? DNS Utils. DVD1. DVD1. Fechou. Instalei. Aí eu uso o NSLookup para testar, ver se minha zona está funcionando. O ostti.com está ok. Debian-srv.ostti.com. Será que eu coloquei errado lá no arquivo? Ah, gente, ele está pegando... Tá, peraí. Resolve.conf. Deixa eu mudar isso aqui para 10. É porque ele está consultando na internet, tá? Beleza. Agora sim. Resolveu. Agora resolveu. E como eu disse, eu botei um apelido servidor. ostti.com. Tá falando que é para o Debian. Beleza. Então, meu DNS está totalmente configurado. Aqui, ó. SSH e NAT é o que eu preciso fazer. Então, apt-get install ssh sim.
já está instalando para mim. Só voltando no arquivo ali das orientações, ó, eu peço que você permita o login para o usuário root e jogue na porta 8888. Vou entrar dentro de SSH, da pasta SSH, usando o arquivo de configuração sshd_config. Aí eu tenho a opção de porta, a padrão é 22, eu pedi para você mudar para 88 e pedi para você habilitar aqui, ó, permite root login. Então eu vou descomentar e vou colocar. Claro que a gente sabe que é uma falha de segurança, mas foi a orientação que eu pedi ali. Invoke SSH restart. Eu posso testar SSH. Qual é o nome deste servidor aqui? Debian srv.astti.com. Olha que legal. A conexão foi recusada. Por que foi recusada? Porque ele está tentando a conexão na porta 22. Então eu preciso colocar o "-p 8888". Opa, show de bola. Tentou, ele já está pedindo root no servidor Debian srv.astti.com. Qual a senha? Root. Logou. Já está autorizado, então. Em mim mesmo eu loguei via SSH, entendeu? Então só para testar se o serviço está funcionando. Feito isso, o SSH, eu preciso só fazer o NAT, ó, para compartilhar a internet. Só para olhar aqui, ó, o IP address. A interface que está na rede local é NPS03 e a que está recebendo a internet é a S8. Então o que eu vou fazer? Primeiro, habilitar lá no /etc sysctl.conf o encaminhamento de pacote para ele encaminhar de uma rede para outra, tá? Dou o comando sysctl -p para ele habilitar. Segunda coisa, dou o comando iptables -tnat -a post routing -o. Aqui é importante eu saber qual é a interface de saída, que no meu caso aqui é 08, tá? E -j masquerade. Fechei aqui a configuração do servidor completo, tá? Vou lá no meu cliente, que já está com IP, porque eu já configurei. E ele ainda está instalando aqui por aí. Então assim, enquanto isso, eu vou dar um init 6, só para ele tirar aqueles IPs antigos que estavam lá na interface e tal. E o DVD1 sempre fica ali, né? A gente sempre esquece de tirar ele. Só que o seguinte, toda vez que eu reinicio a máquina, as configurações do iptables elas são perdidas, tá? Existe até uma forma da gente manter essas configurações, mas não vai ser agora que eu vou passar para vocês. Então, ó, só para, olha lá, IP address está com o IP certinho, só com o IP 10.254 e com o IP 20.129. Vou ter que dar o comando de novo de iptables. Tá? Vou aproveitar o que eu já tinha digitado para o NAT acontecer. Feito isso, enquanto está aqui, eu vou no terminal 2, deixo instalando lá. Tá? Eu vou no terminal 2. Enquanto isso, eu vou testar, por exemplo, um ping para wall.br. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele já trouxe já trouxe o endereço IP do nome e já está resolvendo. Ou seja, cara, já está fazendo NAT. Eu já estou com acesso à internet. Tá? Não preciso nem acabar, tal, tá instalando aqui, posso ir lá no navegador que vai estar com acesso à internet. Mas com um simples ping eu consigo a conectividade. Eu posso dar um ping, por exemplo, para servidor. Olha lá, ó. Ping para o servidor, que é o apelido do Debian SRV, o astti.com. Está funcionando minha zona. DNS está ok. Tá? Então basta, eu não vou esperar aqui a interface gráfica. Resolveu aí.
tudo certinho, tá? Todas as determinações que a gente colocou aqui, ó. Lembrando, hostname, eu já alterei no cliente, DHCP, a Gnome já está instalando, e aqui, ó, SSH, DNS, DHCP, tudo ok, tá? Tudo perfeito, tudo funcionando. A única coisa, observação que alguém pode indagar é isso aqui, ó. Lá no etcresolve.conf, eu não coloquei o domain, que é o stti.com, no servidor. Só isso, tá? Mas de resto, tá tudo certinho. Tarefa concluída, tá? Show de bola.